Fala galera, beleza? Vou compartilhar um pouquinho aqui para vocês do que eu tenho aprendido sobre a arte do convite. Eu sei que o convite é onde a maioria de nós trava, mas também sei que é uma das atividades geradoras de renda do nosso negócio. Que se a gente não se aprimorar nessas técnicas, a gente não vai ter sucesso. A essência do convite, ela tá no Trilha e no GoPro, mas eu tenho participado de vários treinamentos com grandes líderes em que eu tenho absorvido algumas dicas que fizeram a diferença para mim. Hoje eu tive uma conversão incrível. Eu chamei 8 pessoas, eu convidei 8 pessoas e 7 confirmaram. É uma conversão totalmente fora da média. Então, para compartilhar um pouquinho aí com vocês dos aprendizados recentes que eu tive, uma apresentação que me chamou muita atenção foi a do Shigeru, em que ele fala que a maioria de nós trava no convite porque é o momento em que você se expõe. É o momento em que você tem que lidar com o outro e nesse momento geram-se uma série de sentimentos, ansiedade, insegurança, e às vezes a pessoa liga para o prospecto torcendo para ele não atender, ou torcendo para ele não poder falar, ou mesmo quando ele atende, acaba se embananando inteiro e faz o convite todo errado, e esse convite acaba não sendo efetivo. Aí você chama, sei lá, 100 pessoas, aparecem 2 e você fala, nossa, onde que eu errei, né? Então, o Shigeru fala que a gente não tem como jogar esse jogo sempre ganhando. Então, para a gente começar a acertar, a gente vai ter que errar algumas vezes. E para isso a gente vai ter que fazer. Então, o Shigeru fala para a gente também começar o quanto antes, começar hoje, porque a situação vai ser a mesma quando você decidir começar. E para a gente não ter medo, porque uma das grandes coisas que a gente se desenvolve no marketing de rede é você conseguir se autodesafiar e controlar o seu medo para você poder se desenvolver. Uma dica super importante que para mim foi chave de ouro, assim, que eu vi num treinamento na internet e também a Adriana Brancalhão falou bastante, é que antes de você começar a convidar, você tem que ter o seu porquê escrito. Às vezes você tem o seu porquê já em mente, na cabeça, mas quando você escreve ele ganha uma força muito maior. Porque você organiza melhor as ideias e, não sei, é algo místico, assim. Parece que tem uma energia que toma conta daquilo ali ser concretizado mais rápido e de você conseguir transmitir aquilo mais para as pessoas que você está entrando em contato. E o seu porquê também vai te ajudar, na hora que você olhar para sua lista, a selecionar os contatos que combinam com o seu porquê. E você vai ter certeza que você vai estar chamando aquelas pessoas para o bem comum. Depois de você ter o seu porquê bem definido, você precisa definir as suas metas. Então, é aquele famoso ditado popular, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Não adianta você começar a convidar, sem saber onde você quer chegar. Quando você tem metas, você acaba se autodesafiando e se cobrando mais, e tendo isso bem mapeado, você sabe quantas pessoas você precisa convidar para você atingir aquela meta. Então, por exemplo, você tem que definir quando que você vai querer virar executivo. Quando que você vai querer virar Jade? Quando que você vai querer virar Pérola? E aí já existem estatísticas que se comprovam, é impressionante assim, que, por exemplo, para você virar executivo, você tem que apresentar o plano para 10 pessoas. Para você virar Jade, você tem que apresentar o plano para 50 pessoas. Então, para você apresentar o plano para 10 ou para 50 pessoas, você vai quebrando esses números e vai vendo quantas pessoas você tem que convidar por dia. Outro ponto muito importante é você ter a lista estruturada. Sem ter a lista, você não está lidando profissionalmente com o seu negócio. Então, você tem que ter a lista muito bem estruturada. E uma dica que o Zé deu hoje no treinamento foi naquele campo comentários da lista, se você souber colocar o porquê aquele prospecto faria a Junesse. Porque se você souber o seu porquê e o porquê daquele prospecto, o seu convite fica muito efetivo. É impressionante. E você tem que selecionar da sua lista aqueles contatos seus das pessoas mais bem-sucedidas, das pessoas mais empreendedoras que você conhece, que tem maior sucesso
É justamente aquelas pessoas que você tem medo de falar e que você não sabe como abordar. A gente tem a tendência, isso quem explicou foi a Adriana Brancalhão, da gente sempre selecionar os contatos que são abaixo do nosso nível de conhecimento, nosso nível social, e que, não, se você quiser alavancar o seu negócio, você tem que buscar os nomes mais fortes da sua lista primeiro. E fazer um bom planejamento para o convite. Então, é importantíssimo que você releia sempre as etapas do convite, do Trilha e do GoPro, que você releia o seu porquê antes de começar a convidar e que você faça um script de cada prospecto para você se basear, organizar suas ideias, para você não correr o risco de se empananar ou de fazer um convite fora do padrão. Qualifica o convidado na hora que você for convidar. Então, o convidado tem que saber, por exemplo, se ele está indo para uma caseira ou para uma open, o que ele está fazendo ali. Ele não pode simplesmente chegar cheio de dúvidas ou ir para uma apresentação do negócio, sendo que ele tem interesse só nos produtos. Então, qualifique muito bem o convidado. E se for necessário, manda um vídeo, um material, utilizando as técnicas Se Eu, Você, para ele já entender um pouco mais do que se trata e vir para a reunião para tirar as dúvidas também, tá? Isso vai fazer com que a probabilidade do cadastro seja muito maior. Outro ponto importante é você... Quando você sabe o porquê daquele prospecto, você fazer o convite oferecendo a oportunidade da Junesse como uma solução para aquele incômodo que ele tem. Então, se você não fala com a pessoa há muito tempo, você precisa esquentar o contato primeiro. Existe uma técnica para esquentar o contato, que é o FORM, que ele é família FORM, é família, ocupação, recreação e motivação. Então você começa perguntando da família, como que tá a família, se a pessoa tá casada ou não, se ela tem filhos, enfim. Depois você pergunta da ocupação, se ela tá trabalhando, com o que ela trabalha, há quanto tempo ela trabalha, e vai estendendo um assunto de um bate-papo natural, né? O que ela gosta de fazer nas horas de lazer e o que motiva ela. E nessa conversa você fica com o ouvido atento para perceber o que incomoda aquela pessoa, o que faria ela ser mais feliz. E aí você consegue, conhecendo sobre a oportunidade da Junesse, ver como que essa oportunidade poderia ser uma solução para o problema dela. Então a gente tem milhares de exemplos, mas tem pessoas, por exemplo, que têm o sonho de ter uma casa própria, tem pessoas que têm o sonho de ter um barco e não tem dinheiro para comprar, e a oportunidade da Junesse vem com uma renda residual a mais que você pode criar um ativo para o dinheiro trabalhar para você poder realizar os seus sonhos. Tem pessoas que querem se sentir mais bonitas, com mais autoestima, tem mulheres que querem ser independentes do marido, enfim. Tem milhares de situações e a gente tem que ter o ouvido atento para poder perceber qual é o porquê, o que incomoda aquela pessoa, que a oportunidade da Junesse seria uma solução. E se você já souber isso, apresente a oportunidade da Junesse como uma solução para aquilo. Então, por exemplo, é muito comum pais de crianças pequenas você oferecer e falar assim, você vê que aquele pai babão, hoje eu falei com um pai super babão, né? Aí você fala, olha, essa oportunidade vai te dar condições para você oferecer um futuro melhor para o seu filho e você ter mais tempo para ficar com ele também, né? Então, isso mexe muito quando a pessoa tem essa ferida, né? Se a pessoa... outra dica que eu achei interessante, que eu ouvi num áudio de um grupo que eu recebi, se a pessoa não tem tanto foco pro produto, se ela não tá tão interessada no produto, ou não é vaidosa, às vezes mais homem, assim, que nunca usou um produto e não tem nada a ver com a área comercial, não usa a palavra produto na hora que você fizer o convite. Porque às vezes quando você fala produto, a pessoa já pensa que vai ter que vender alguma coisa e muita gente tem pânico de venda. Então, e essa venda do marketing de rede é uma venda totalmente diferente
do que vender uma mesa, por exemplo, né? Do que vender um sapato. Então, não utilize a palavra produto, porque isso vai facilitar muito. Utilize uma oportunidade de empreender num negócio de rejuvenescimento. São palavras-chave que atraem as pessoas. Se a pessoa é casada, se é um casal, procure trazer os dois juntos, porque senão você vai ter um retrabalho, porque a pessoa vem para apresentação e aí depois ela tem que mostrar para o marido, e aí a forma como ela transmite para o marido, ela não transmite da forma adequada, e já gera uma série de preconceitos, de resistências. Então é importantíssimo você falar, olha, se é um casal, venham os dois juntos, porque isso é super importante, porque você estando qualificado, você vai conseguir passar a informação adequada para os dois. O convite, ele precisa ser feito por telefone. O ideal é que ele seja feito por telefone. Você pode até mandar por áudio do WhatsApp, mas não existe nada melhor do que interação com a pessoa. Então, a pessoa vai perceber a sua empolgação no seu tom de voz. Então, isso é fundamental, que você esteja com a energia em alta, que você esteja motivado na hora de convidar. Tem gente que eu já ouvi de tudo, assim. Tem gente que põe uma música que gosta e começa a dançar na sala de casa para ficar mais empolgado, mais motivado, enfim. Cada um tem a sua forma de se motivar. Eu já percebi também que quando eu começava a convidar, quando eu tava lá em Dubai, vislumbrada, ou no Rio, que eu começava a convidar, a conversão era altíssima, não só para confirmação, mas para pessoa querer se cadastrar também, porque a pessoa fala, nossa, é uma empolgação tão grande. Eu já recebi feedback de pessoas que eu convidei assim, que eu não entendi nada que você falou, mas só por você estar empolgada assim desse jeito, eu também quero ficar, sabe? Então é importantíssimo que você transmita essa empolgação e deixe essa sua energia em alta. Sorria enquanto você estiver convidando. O sorriso, ele abre portas, seja simpático, se mostre genuinamente preocupado com a pessoa. Então, se a pessoa, sei lá, já deparei com tudo, assim. Teve gente que eu fui convidar e tinha algumas pessoas, não só uma, duas ou três, mais do que isso, mas que tinha falecido algum parente próximo dessa pessoa. E aí você para tudo, você realmente, assim, oferece um colo, vê o que a pessoa precisa, ou tem alguém doente na família. Então, você tem que ter um interesse genuíno pelas pessoas para você ter sucesso nesse negócio. Você tem que gostar de ajudar o outro. Então, E sempre, às vezes as pessoas, quando eu tô treinando novos prospectos, falam assim, mas eu vou convidar para quê? Quando eu não tenho uma caseira próxima, por exemplo. Convide sempre para o encontro pessoal. O encontro pessoal pode ser uma reunião 1 a 1, que pode ser um café, um almoço, onde quer que você queira encontrar essa pessoa. Pode ser uma caseira ou pode ser uma open. Então, vou dar um exemplo do convite do script que eu fiz hoje, quer ver? Eu fiz assim, por exemplo. Oi, Cláudio, deixa eu falar rapidinho que eu tô no meio de um treinamento. Como você tá na terça-feira, dia 20, às 19 horas? Eu lembrei de você porque você é muito competente profissionalmente, com uma visão de negócio e tem muita liderança. Sabe aquele negócio que eu comentei com você que o André estava trabalhando? É a sua cara. Eu não consigo parar de pensar em você. E eu preciso que você dê uma olhada. Presta atenção, presta atenção nas palavras que você vai usar. Por isso a importância de fazer o script. Se eu falasse assim, eu gostaria, isso é neurolinguística, assim, gostaria eu já não quero mais. Então, quando eu falo, eu preciso que você dê uma olhada, a pessoa já entendeu que é importante para mim que ele dê uma olhada e que eu não tô dando outra alternativa. Aí eu falo, na terça-feira, às 19 horas, a gente vai reunir amigos e pessoas queridas na nossa casa para bater um papo sobre o assunto. Posso contar com você? Então, você já confirma. Aí a pessoa fala, lógico, pode, enfim. Aí, em alguns casos, quando eu vejo que a pessoa tá mais ou menos, eu falo, faz um esforço, porque é muito importante que você conheça, sem compromisso. Como você é meu amigo e eu sei do seu potencial, é muito importante que você conheça. Bom, desculpa, eu tenho que desligar, mas depois a gente conversa com calma. Eu te mando o endereço por WhatsApp, tá bom? Beijo, tchau. Essa foi outra dica do Z que eu peguei hoje e que eu vou testar, mas eu acredito que faz todo sentido, que é muito eficaz, de mandar o endereço no dia. E uma coisa que eu faço, então eu tenho
baixíssimos cancelamentos, assim, de reuniões, de convites. Eu não pergunto assim, tá de pé hoje? Ou eu não pergunto, tá confirmado hoje? Eu mando assim, segue o endereço de onde vamos nos encontrar às 16 horas. A neurolinguística, ela é muito poderosa. Então eu tô mandando o endereço de onde a gente vai se encontrar. Se eu pergunto, tá de pé hoje? A pessoa considera a possibilidade, então eu ainda posso cancelar, então peraí que eu vou cancelar. E hoje em dia as pessoas vivem numa vida louca, as pessoas são muito descomprometidas umas com as outras, então é muito comum as pessoas quererem cancelar. Então eu já não dou muita alternativa. E o lance de mandar o endereço no dia vai te garantir que você também não perca tempo. Às vezes você tem uma reunião longe, que você decidiu marcar próximo do seu prospecto para facilitar para ele, porque ele vai ter só o intervalo do almoço.